Oi, gente! Hoje eu e meu grupo viemos falar para vocês sobre as figuras de linguagem hipérbole e antítese. Mas antes, eu vim fazer um breve resumo sobre o que é as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são recursos da língua usados para deixar a fala ou a escrita mais expressiva, criativa e até mesmo mais interessante. Elas ajudam a dar ênfase, comparar ideias, exagerar algo, como na hipérbole, ou até mesmo contrastar sentimentos. Mas antes de entender melhor as nossas figuras de linguagem, é importante lembrar a diferença entre denotação e conotação. A denotação é o sentido literal da palavra, aquela que usamos no dia a dia, como está no dicionário. Já a conotação é o sentido figurado, quando usamos as palavras com um significado diferente para expressar uma ideia com mais emoção ou criatividade. E é justamente na conotação que surgem as figuras de linguagem, porque elas brincam com o sentido das palavras para tornar a linguagem mais viva e expressiva. Bom, agora eu vou explicar para vocês sobre a antítese. A antítese, ela é uma figura que ela consiste em aproximar palavras ou ideias opostas para criar um contraste e destacar as diferenças. Ela é usada para dar mais ênfase e expressividade a um texto, como por exemplo a frase "Ele falava de paz em meio à guerra". Paz e guerra são palavras opostas, mas que são usadas para dar mais expressividade. E também vou explicar um pouquinho sobre a diferença da antítese e do paradoxo, que são muito confundidas. Bom, a antítese, como eu falei anteriormente, ela apresenta ideias opostas, mas que podem coexistir e fazer um sentido lógico, assim, num contexto real. Como o exemplo que eu dei, ele falava de paz em meio à guerra, ou eu amo o dia, você ama a noite. São palavras opostas, mas que fazem sentido no contexto lógico. Já o paradoxo, ou oxímoro, ele une ideias que são contraditórias, que desafiam, né, a lógica, que não fazem tanto sentido num contexto real, mas tem um sentido mais profundo. Como, por exemplo, a gente tem um trecho de um texto de Luís de Camões, que é assim: é ferida que dói e não se sente. Ela é uma frase que parece ilógica, mas ela expressa um sentimento mais complexo. E é isso, basicamente, a diferença. Bom, eu vou falar sobre a hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem usada para exagerar uma ideia, tipo, com a intenção de dar mais ênfase ou emoção. Um exemplo, a gente tem a frase: Eu morri de rir com aquela piada. Não dá para morrer de rir com uma piada de verdade. É só uma forma exagerada de dizer que achou engraçado. Aí eles usam a palavra morrer. Para a fixação do conteúdo, nós trouxemos duas questões para vocês fazerem. A primeira questão começa com um texto dizendo: Já 2 anos se passaram longe da pátria. 2 anos, diria 2 séculos. E durante este tempo, tenho contado os dias e as horas pelas bagas do pranto que tenho chorado. Tenha embora Lisboa os seus 1001 atrativos. Oh, eu quero a minha terra, quero respirar o ar natal. Nada há que valha a terra natal. Tirai o índio do seu ninho e apresentai-o de improviso em Paris. Será por um momento fascinado diante dessas ruas, desses templos, desses mármores, mas depois falam-lhe ao coração as lembranças da pátria e trocará de bom grado ruas, praças, templos, mármores pelos campos de sua terra, pela sua coupana na encosta do monte. A hipérbole é uma figura de linguagem empregada quando há a intenção de engrandecer ou diminuir exageradamente a verdade das coisas e dos fatos. A alternativa em que se usa a hipérbole como conotação do sofrimento do narrador do texto, pela duração de sua permanência fora do Brasil, é: alternativa A. Já 2 anos se passaram longe da pátria. Alternativa B. Já 2 anos se passaram longe da pátria. 2 anos. Alternativa C. Diria 2 séculos. Alternativa D. E durante este tempo tenho contado os dias e as horas. E agora nós vamos dar 5 segundos para vocês conseguirem responder. A alternativa correta é a letra C.
onde diz 2 séculos, que é um exagero proposital que demonstra o quanto o eu lírico considera longo o tempo afastado de sua pátria, mas que, na verdade, não foram 2 séculos, foram 2 anos, mas que a sensação que ele sentiu foram de 2 séculos. Então, a alternativa é a letra C. A segunda questão é uma poesia que diz: o açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e, alternativa A, o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. Alternativa B, o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. C, o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. D, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. E o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. E agora eu vou dar mais 5 minutinhos, 5 segundinhos, na verdade, para vocês responderem essa questão. A alternativa correta é a letra E, onde expressa a contradição da doçura do açúcar, né, como retratada na poesia, como quem adoça o café e tudo mais, para a sua produção que foi feita por homens de vida amarga nas usinas escuras. Então, essa é a alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e conseguido absorver o conteúdo que nós quisemos passar. E abraços, Victor!